Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre Dora e sobre DevOps. Junto comigo estão meus companheiros de bancada, Champagne e Chagas. E aí, Champagne, beleza? E aí, Fernanda? Gostei da sua introdução como Fernanda. E peço desculpas pela minha voz hoje, que está um pouco debilitada depois da festa da firma. E eu tô bom, Fernandinha. E aí, um grande oi para os nossos ouvintes. Vamos lá falar desse tema que aí fica aí, né? Já o spoiler é um dos temas meus preferidos. Então, vamos lá. Olha só. Isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre o relatório, né, do State of DevOps, que foi feito pelo Dora, que é o time da Google Cloud, né, que foi comprado pela Google Cloud aí em algum momento, de DevOps Research and Assessments. É um time que reúne dados, assim, há mais ou menos uns 7 anos, sobre como melhorar, né, e agilizar a entrega de software para gerar mais valor, né? E essa pesquisa já entrevistou mais de 32 mil profissionais e tudo mais, e hoje, né, consegue, de alguma forma, classificar os times aí em relação à sua experiência em DevOps. E para falar sobre esse tema, hoje temos alguns especialistas, vamos falar assim, que já vimos aqui alguns caras, mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Estamos aí com o Ângelo. E aí, Ângelo, beleza? Beleza, estamos aí mais uma vez, essa honra participar do Entre Chaves, principalmente hoje para falar desse tema que a gente adora, né? DevOps. Nossa! Ah, meu Deus! E com essa, podemos finalizar o episódio. Ele preparou. Tá anotado. Desculpa, eu não aguentei. Na mão dele, assim, ó. O A minúsculo e o Dora todo maiúsculo. Assim, piada do dia. Então, também com o Luiz. Fala aí, Luiz. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui também. Vamos discutir um pouquinho sobre esse tema aí, que, inclusive, o pessoal aqui da bancada que me apresentou, mas que eu gostei bastante. Eu tirei bom proveitos aí dentro dos times. Boa. E também com a gente está o Kaique. Kaique é o Carlos Henrique, né? Por isso Kaique. Sim. Ah, tá bom. Daqui a pouco você vai falar que você não chama Kaique, não. Não? Mas não chama mesmo, não. Achei que você chamava. Realmente não chamo. Não, é Carlos Henrique, Kaique é o apelido dele. Poxa, eu acho que a gente precisa ter assim, como entrar no Entre Chaves, colocar o seu nome, de verdade, na em minha reunião. defesa, eu uso Kaique pra tudo, todas as pessoas só me chamam de Kaique no dia a dia. Nas reuniões do squad também sempre é assim. Estou muito animado para debater esse assunto com vocês. Estou muito feliz com o convite. Mas, ô Fernandinho, se te deixar mais calma, eu só descobri que o Kaique era Carlos Henrique depois que eu já conheci ele pelo menos uns 5 anos. Então tá tudo bem. Se descobrir agora que é Kaique, então você sabe melhor que eu, que demorou alguns anos pra isso. Então Geralmente eu deixo um suspense. Tá bom, vamos lá, galera. Então vamos falar então, né, como que surgiu, né, para começar do início, como que surgiu o Dora, né, na verdade o report, né, que é o State of DevOps Research Program. Como que ele surgiu, o que ele é? Vamos lá, começando pelo início. Acho que esse tema não tem como a gente falar de 3 pessoas muito importantes, que é a Nicole Forbes Green, espero não estar errando os sobrenomes, o Jess Humbler e o Jenny Kim. Esses 3 pesquisadores, eles reuniram ao longo do tempo um trabalho extensivo de fato, pesquisa no que tange DevOps. E aí eu acho que isso aqui já é uma coisa interessante, porque a gente fala de ciências da computação, mas às vezes falta a parte de ciências, né? Porque às vezes o achismo da computação, que eu até costumo falar. E eles reuniram através de uma metodologia de pesquisa mesmo que foi evoluindo ao longo dos anos, para realmente entender o que faz times serem melhores. Vou colocar, as pessoas não viram aqui nos ouvintes, mas eu coloquei melhores entre aspas, mas o que faz um time performar mais ou menos que outro. Tudo isso num contexto de transformação digital. Em 2018 eles lançaram o livro
que foi até o meu primeiro contato com várias dessas métricas aqui, que chama Accelerate, Building Scaling High Performing Technology Organizations. Eles lançaram no final de 2018, se eu não me engano, e se eu não me engano foi mais ou menos o ano, se não foi em 2018, foi em 2019 que a Google, né, foi lá e falou assim, essa galera aqui tá fazendo um negócio interessante, deixa eu comprar eles. Não sei exatamente se foi uma compra, né, um merge, uma aquisição, como é que foi, mas enfim, depois disso o programa ficou ali inserido dentro do guarda-chuva da Alphabet, né. Mas o Ângelo tem um caso interessante ali para contar dos primórdios, né, Ângelo? De como que surgiu esse trabalho dos três. Pesquisando sobre o Dora, eu li um texto do Jez Humble, que ele colocou no blog dele, no Medium, né? Que é tipo um blog pessoal ali também, que você pode publicar artigos e tal. E ele comentou que estava ele e a Nicole conversando exatamente sobre esses objetivos que o Chagas acabou de apresentar, né? Como que a gente pode medir se um time está entregando legal, se o processo está legal, se a gente tem uma boa qualidade das entregas e por aí vai. E aí a Nicole falou assim, se eu tivesse... Ela não falou uai porque ela não é mineira, né? Mas ela disse, se eu tivesse... ela se eu tivesse... por quê, né? Uai. Se eu tivesse dezenas de dados dos times e tal, eu poderia responder essa pergunta. E o Jez Humble falou, bom, vamos fazer isso então, bora fazer isso. E aí nasceu o Dora, né? A empresa Dora, que estava incubada na época dentro da Puppet, isso lá em 2014. E aí em 2018, com aqueles aprendizados ali de 2014 a 2017, né? Em 2018 eles lançaram o livro Accelerate, ganharam essa relevância aí também, foram adquiridos pelo Google Cloud. E de 2018 em diante, a Dora, junto com o Google, começaram a lançar o Accelerate State of DevOps, e a Puppet também lançou o State of DevOps dela. A Puppet também tem um State of DevOps próprio, que usa, inclusive, as mesmas métricas do Dora até hoje. Então, hoje em dia, a gente tem essas duas grandes referências aí. Então, quais que são, né, essas formas aí que eles encontraram de medir? Quais são esses critérios, né, que eles estabeleceram para medir se um time, né, como o Chagas falou, entrega, tem uma performance melhor de entrega ou não? Eu vou basear essa resposta dentro do livro do próprio Accelerate, que, querendo ou não, ali, né, na época que ele fez escrita, foi um grande resumo dos que eles encontraram, e o livro ele é até dividido em 3 partes. A primeira parte ele mostra o resultado da pesquisa, a segunda parte ele fala da metodologia, e a terceira parte ele apresenta um caso real de transformação digital. Talvez eu tenha confundido a segunda com a terceira, mas enfim, são essas 3 partes. E a metodologia foi realmente muito baseada em pesquisa. Pesquisa mesmo tradicional que a gente vê, né? Quem já passou pela faculdade, pesquisa de coleta de dados aí com muitas empresas. Então, isso é até uma coisa interessante, que eles fizeram até, segmentaram pelo tipo da empresa, né? E aí, focado em desenvolvimento de software, e com muitos profissionais de diferentes senioridades. E aí eles fazem uma série de perguntas para conseguir entender como que aqueles times estão trabalhando. Mas a primeira coisa o primeiro desafio que eles tiveram é como que a gente fala que um time está performando melhor que o outro. Por isso que as aspas invisíveis que eu fiz aqui, né, que o podcast não pega, que é um time melhor que o outro. Esse foi o primeiro questionamento que eles precisaram resolver. Porque como que eles vão comparar bananas com laranjas se eles não sabem qual que quem está performando melhor ou não, para entender o que depois eles classificaram em capabilities, para entender quais são os capabilities importantes para alcançar esse estado de excelência, né, de maturidade DevOps. E aí foi aí que eles encontraram, né, tentaram encontrar formas para poder fazer isso, e foram 4 indicadores, né, que ficaram muito famosos, 4 indicadores do Dora, que são os indicadores que eles entenderam, e a gente vai falar cada um deles aqui, né, no momento oportuno, mas deixar um pouquinho de suspense, mas eles entenderam que esses indicadores, eles são indicadores que são genéricos o suficientes para a gente aplicar em diferentes tipos de times. Porque, por exemplo, vamos pegar um indicador antigo aí, que alguns gerentes de software mais não tão atualizados, vamos colocar assim, gostam muito, que é pegar o velocidade do ponto, por exemplo. E velocidade do ponto é uma coisa que varia muito, dependendo da tecnologia.
dependendo do que é o seu um ponto, cada time, né, numa metodologia ágil vai definir o que é um ponto, o que é o tamanho de camisa B, mas enfim, o que é a pedra basilar ali para as estimativas, da senioridade do time. Então, se o time mais sênior vai fazer algumas coisas um pouco mais rápidas, outras ele vai demorar mais, o time, enfim, do mix, né, de multidisciplinaridade daquele time, enfim. Então, várias métricas, elas são muito falhas quando você tenta ter uma régua só para diferentes ecossistemas, diferentes tipos de empresa. E no fim, eles encontraram essas 4 métricas aí, que são as métricas que eles usaram de régua, para aí sim dizer se um time está performando melhor que outro. Mas aí, Chagas, até nessa sua fala, você acha que assim, né, times mais sêniores, por exemplo, eles não têm a possibilidade ou provavelmente terão essas métricas também melhores também? Ou isso não influencia mesmo? Depende, né? Pode ser que um time mais sênior vai, de fato, ter uma facilidade de desenvolver os capabilities, que são as coisas que vão auxiliar a atingir as 4 métricas que eu citei. Na verdade, eu não citei ainda, né? Mas não necessariamente. Acho que a resposta a senioridade não é um dos capabilities, por exemplo, para poder atingir aquelas métricas. Mas, com certeza, algumas coisas ali vão ser mais fáceis com pessoas mais experientes. Acho que é legal falar um pouquinho também que, assim, a gente precisa de um time muito multidisciplinar, né? Para que todas aquelas technical capabilities que a pesquisa fala sejam alcançadas num nível legal. Então, se a gente está falando de desenvolvedores sêniores, mas vamos colocar, né, que por outro lado, alguns profissionais de segurança, ou profissionais mesmo de infraestrutura, qualquer outro tipo de profissional que você precisa no time também não tem essa mesma senioridade, não adianta nada você ter os desenvolvedores mais sêniores do mundo, você vai estar sempre, vamos colocar, né, limitado ali em algum aspecto que não só a senioridade dos desenvolvedores vai ajudar, vai resolver sozinho. É isso que eu acho bem legal também durante todo o programa e tudo que ele apresenta para a gente, que quando ele une DevOps, fala de desenvolvimento e de operação, né? Tanto o esforço que tem que ser feito, né, para atingir os objetivos de melhoria de performance dos times, quanto os resultados também não dizem respeito só a desenvolvimento e vão muito além disso, né? A gente vai falar também dos ganhos depois, né? E vai exemplificar bem isso aí que a gente está comentando. Só para lembrar aqui rapidinho, né, para quem não conhece muito bem o que é DevOps, o que é isso que a gente está falando, né, a gente também tem alguns episódios aqui no Entre Chaves para dar um banho de loja, né, do que é DevOps e tudo mais que a gente vai falar aqui hoje. Existe um episódio, o número 61, que é o Matando a Sopa de Letrinhas do DevOps. E também existe um outro, 50, que é o Infra as a Code. Impressionante como a Fernandinha guarda todos os números. Ou eu faço uma pesquisa antes, e aí... Ela usa o search do Spotify. Eu guardo tudo, fica aí, na dúvida. A parte técnica, ela é só... O livro reúne os capabilities, né, em 4 categorias. A técnica é só uma dessas 4. As outras 3 é processo, medição, vamos dizer assim, e cultura. Né? Então, quando a gente fala de DevOps, realmente, muitas vezes a gente ressignifica o DevOps só por uma das vertentes dele, e é uma coisa muito mais ampla, né? A gente não está falando só do aspecto técnico. Sim, eu ia falar também que eu acho muito importante, não é só a senioriedade dos times, mas também como o time é integrado, como ele sabe se comunicar entre si para poder levar e executar essas métricas, porque a comunicação entre o time não adianta ter várias pessoas com a senioridade alta, mas que não sabem se comunicar, que não sabem trabalhar em conjunto, que o trabalho não flui, não adianta você ter o maior habilidade de desenvolvimento do mundo, mas se o time não bate, se não existe ali o comprometimento de todo mundo trabalhando em equipe, não tem como alcançar essas métricas altas. Então, chega de suspense, quais são essas métricas que a gente está falando aqui, né, essas 4 métricas que a gente está falando, talvez uma quinta ali, que foi adicionada, né, parece que em 2018. Quais são essas métricas, pessoal, para todo mundo entender? Eu acho que a primeira é a mais difícil de explicar quando você está trabalhando com um time ágil, que está acostumado com metodologia ágil. Se já chegar para explicar a primeira, é bem provável que o nome da métrica vai confundir o time, né? Que é o que dentro da pesquisa eles chamam de lead time, mas a forma de medir esse lead time aqui normalmente é diferente da que um Scrum Master vai estar acostumado, né?
que a gente está falando quanto tempo leva para as alterações serem aplicadas no ambiente produtivo, né? Então, o que eles querem, na verdade, né, é quanto demora do código ser comitado no seu código até ele estar rodando com sucesso em produção, né? E esse é um conceito um pouco diferente aí que a gente tem de lead time quando a gente está falando de métricas, né? De metodologia ágil. E o Luiz explicou muito bem o que é, e eu acho importante reforçar isso. É o tempo que o desenvolvedor fez o commit, até o tempo que se entra em produção. Eu já vi muita gente querendo medir o lead time, às vezes você usa um sistema, né, um Jira, um Azure DevOps, alguma coisa, e fica medindo a transição do card ali, isso não é a mesma coisa. Tem gente que mede o lead time do tempo que o desenvolvedor aprova por request, alguém aprova por request, isso já faz o merge para branch principal, alguma coisa desse tipo, também não é a mesma coisa. É o tempo do commit, ali começa a marcar, até a hora que está em sucesso, que o usuário consegue usar, de fato, o código que você fez. E esse é o tempo que a gente vai medir para poder calcular o tempo médio das mudanças entrarem em produção. E por que é importante medir esse lead time? Né? O que eu Porque, assim, quero com isso? nada adianta a gente desenvolver uma história que ela não está tendo um impacto real na vida do cliente final, ou do processo, que tem uma entrega de valor, né? O progresso concreto, né? Os agilistas, a gente fala bastante sobre essa questão do progresso concreto. Então, a gente precisa, de fato, colocar em produção. E produção, se diz, colocar isso na mão de quem realmente vai usar as ferramentas que foram desenvolvidas, e isso vai ter algum impacto na vida dessas pessoas. Então, mas muitas vezes a gente tem um processo de desenvolvimento X, só que a gente fica estocando história. Ou a gente tem um processo muito lento para fazer subidas. Isso dificulta uma série de coisas, dificulta a gente ter uma cultura de experimentação, dificulta a gente fazer, né, teste AB, dificulta a gente, de fato, publicar. Então, medir esse tempo, a gente está medindo quase que qualquer velocidade que a gente tem para poder reagir a mudanças. Né? Até indo lá no Sense Respond, qual que é a nossa velocidade de reagir? Como que a gente consegue fazer qual que é a nossa velocidade de fazer um rollback, de a gente comitar um hotfix, né, que seriam desenvolvimentos rápidos ali, emergenciais? Se o nosso lead time, né, entendido essa métrica como o Luiz muito bem explicou e for lento, a gente não consegue de fato subir novas histórias para um ambiente que realmente ele vai ser útil e vai se desenvolver. Uhum. O lead time, né, então é a nossa métrica de geração de valor, né, como se fosse assim, para quão rápido eu consigo gerar valor para o meu cliente, né, colocar a minha história ali em produção e já ter feedbacks rápidos do usuário, né, e é legal que o Dora aqui, né, no report deles, eles medem entre menos do que 1 hora, né, que é esse lead time, que é uma performance bem boa, até mais do que 6 meses, imagina então, né, times que demoram mais do que 6 meses para conseguirem, de fato, né, entre comitar e colocar em produção, demoram esse tempo, né, com certeza tem uma performance, e demoram muito mais a entender os feedbacks do usuário, demoram mais a gerar valor, e acabam tendo uma performance pior, com certeza, né. Eu, sinceramente, não lembro do que eu comitei há 6 meses atrás, não. Exatamente. E isso é um negócio super importante mesmo, né? Se você não lembra, imagina se você tiver que fazer uma manutenção nesse código. Você vai ter que ter todo o seu aprendizado de novo. Você nem lembra, né? Eu já vi desenvolvimento que não fazia mais sentido. Tipo assim, o cliente demorou tanto a subir, no processo... É bom que o cliente mede a burocracia da gestão de mudança também, né? Que quando entrou em produção não fazia mais sentido, tiveram que tirar. Não, isso aqui não funciona mais dessa forma. Ou então naquele momento que foi desenvolvido, era uma ideia que fazia sentido, só que não foi colocado para o usuário validar se aquilo realmente é o que resolveu o problema, né? Então acho que o lead time, se a gente tem um lead time mais rápido, mas a gente consegue resultados melhores assim, para o time, mas não só isso, né? Não basta só o lead time, né? Temos outras métricas aí também que temos que levar em consideração. A próxima métrica aqui seria a frequência de deploy, né? Em que eles medem a frequência de deploy por múltiplos deploys por dia, até a cada 6 meses também. É isso mesmo. Na realidade, porque pelo que eu estou olhando aqui pela pesquisa de 2021... assim, a frequência de... eles colocam essas duas métricas. Não adianta nada a gente publicar, né, fazer um lead time muito curto se a gente publica uma vez na vida, outra na morte.
né? Então, a frequência de deploy... Nem tem jeito, né, de ter um lead time curto se você faz deploy de 6 meses. Porque, na verdade, você não está desenvolvendo Eles nada, estão né? super relacionados um com o outro, né? Durante 6 meses você ficou... A não ser que você teve um processo gigantesco e fez um commit só, mas isso já mostra outros problemas que vão até contra alguns capabilities, que é trabalhar em pequenos grupos, né, em small batches que ele fala, então dividir para conquistar. Então, realmente, essas duas métricas, elas estão muito relacionadas, né, que é a frequência de publicação e o lead time for changes. Eu costumo dizer que essa é uma duplinha, e a outra duplinha está relacionada um pouco com qualidade, assim, apesar que todas estão relacionadas com delivery, né? Mas a outra duplinha de indicadores, ela tá falando muito, ok, você publica bastante, mas qual que é a qualidade disso que você está publicando, né? Já fazendo um gancho, então... Chagas, só antes. Até o que me causou a dúvida, né? Elas andam bem juntas mesmo, mas como que seria uma situação em que eu vou ter um lead time bom, uma frequência de deploy baixa, ou ao contrário, é possível disso acontecer? É possível. Suponha que você tem um time... Vou dar uma situação hipotética, um time pequeno, ali um desenvolvedor só, ele vai gastar, sei lá, 3 semanas para desenvolver, beleza? Só que aí ele terminou de desenvolver aquela história ali, vai subir, depois que ele terminou de desenvolver, do passo que ele comitou a história ali, né, já tá ali no branch main, subiu para produção, subiu em 1 hora, entendeu? Então você vai ter um lead time curto, mas a sua frequência de deploy, ela é ruim, né? É uma frequência baixa. Ainda tô na dúvida. Nesse exemplo que o Chagas deu, eu acredito, não sei nem se essa parte entra para gravação, mas eu acho que esse exemplo que o Chagas deu, aí o lead time seria de 3 semanas, acho que foi isso mesmo que você falou, né? 3 semanas. Porque é do tempo do primeiro commit do dev, né? Porque senão você vai contar só o commit na main, e aí você vai contar... Vamos supor que todo mundo fica... Em vez de fazer estoque de sprint, você faz estoque de pull request. Aí, de repente, você aprova todos os pull requests e faz o deploy. Você vai ter um lead time mínimo ali, sabe? Então, eu acredito que é o primeiro commit do desenvolvedor mesmo. Mas, assim, pelo que eu entendi, então, a diferença está que o lead time está medindo o tempo do primeiro commit até o meu código estar na branch produtiva, enquanto a frequência de deploy é se realmente eu fiz o deploy daquilo que eu desenvolvi, né? É porque você pode fazer um deploy por dia, assim, fazer um deploy todo dia, mas tudo que você está colocando hoje é que você começou 6 meses atrás. Não que você começou 6 meses e 1 dia atrás, você vai entregar amanhã. 6 meses e 2 dias atrás, você vai entregar depois de amanhã, sabe? Aí você vai ter uma frequência de deploy altíssima. Como se a fila de deploy fosse gigante, né? Como se tivesse uma fila de funcionalidades que estão estocadas e elas, enfim, estão entrando... Eu faço deploy todo dia, mas a minha fila é tão grande que eu não vou conseguir colocar uma coisa que eu acabei de desenvolver. Eu estou colocando ainda em produção as coisas que eu desenvolvi há 3 meses atrás, como se fosse isso, né? Ter uma frequência de deploy boa e um lead time for changes ruim, ou vice-versa, eu acho que é uma situação mais rara, sabe? E, geralmente eles andam meio juntos, como o Chagas falou, né? Tem a duplinha que calcula velocidade e a duplinha que calcula qualidade, né? A duplinha de velocidade, que é a frequência e o lead time, né? E eu acho que a gente não comentou, todas essas métricas que a gente está falando, o DORA hoje varia se é low, medium ou high, né? Tá uma maturidade baixa, média ou alta. E nesse último reporte eles ainda criaram um grupo elite, que é melhor do que o high, né? Melhor do que o alto. Então, quando a gente fala se está bom ou ruim, é baseado lá nas métricas que o DORA mesmo está categorizando. Fiquei até com uma outra dúvida, parecida com o Champagne perguntou. Por exemplo, se eu faço sustentação de feature, eu tenho um time que faz feature e faz sustentação. A minha feature eu demoro para entregar, mas eu consigo fazer deploy todo dia, porque, por exemplo, eu corrijo bugs todo dia. E aí, esse também seria um cenário que eu teria, sei lá, um lead time alto, ruim, né? Mas teria uma frequência de deploy grande, porque eu consigo, por exemplo, deployar todos os dias. Isso, e aí, sem querendo, você já está puxando a próxima métrica, uma das próximas que a gente poderia falar, que é de qualidade, que é o change failure rate, né? Não, na verdade, não, se bem que não, nenhuma das duas, esquece o que eu falei. É porque
É porque... Que loucura. Não, é o change failure rate, sim. É o change failure rate. Que quando tem algum bug, você tem que corrigir rápido. Só que, nesse caso, é um pouco diferente do que a Fernandinha falou. Porque o change failure rate, aí você fez um deploy, deu ruim, aí você tem que corrigir rápido, mas não necessariamente porque não é o tipo de bug que a Fernandinha comentou, né? É algo que veio do mais seu relacionado deploy. a problemas durante a release, né? Sim, sobre isso, né? Eu acho que assim, eu pelo menos não vi em nenhum cenário onde se mede dentro do mesmo time, faz essas duas métricas separadas para calcular, por exemplo, ele é maturidade alta para corrigir bug, mas para entregar feature é média. Então a gente costuma calcular uma média mesmo, né, de tudo isso aí. Então, mesmo que você esteja entregando só bug fix, né, e você esteja entregando isso rápido, e suas features demorem mais tempo, tem um lead time maior, assim, o que a gente está olhando, na verdade, é para a média, né, desses dois valores. Então, acaba que se o time entrega bug fix rápido, nas métricas vai meio que disfarçar um pouquinho essa demora nessa entrega de valor. E eu acho que aí começa a fazer sentido. Se o que você quer ver é quão rápido está entregando valor mesmo, perceptível para o negócio, algumas métricas lá do agilismo, elas fazem mais sentido para você perceber isso, né, do que a do Dora aqui, que a intenção é medir a maturidade de DevOps do time. E eu, inclusive, acho que nessa questão que você falou, da questão, né, dos bugs, da correção dos bugs e da entrega do valor das features, como eu acredito que ter um time que consegue corrigir esses bugs muito rapidamente já é uma entrega de valor muito considerável, porque eu acho que dentro de uma feature em si, ter uma feature com vários problemas e ter uma demora muito grande para resolver eles é de uma complicação para o usuário muito grande. Eu acho que tem um time que, por mais que tenha uma complicação com a feature, com a dificuldade da entrega da feature, mas que na hora que essa feature sai, consegue corrigir os problemas e adequar o feedback dos usuários com a agilidade, a gente já é uma entrega de valor muito considerável, né? Eu acho que ter esse lead time nesse sentido muito valioso também. Agora, um time que tem que publicar bug fix toda vez, agora sim, né? Eu acho que vai ficar muito evidente nas próximas duas métricas, né? Puxando um pouquinho do que o Ângelo falou. Então, assim, vai melhorar um pouco a métrica da frequência de publicação? Vai, mas e nas próximas duas? Aí é que a coisa vai aparecer. E eu acho que legal, né? Acho que depois a gente pode até falar as duas métricas, que é o Change Failure Rate, que é a quantidade de mudanças que eu coloquei que falharam, e o Mean Time to Recover, que é o tempo médio que eu demoro para me recuperar. E sobre essas duas, uma coisa que eu acho que é muito importante, isso você vai que tá em toda a metodologia do Dora, é que a falha ela faz parte do processo. Entender que eu vou ter falha já é uma parte importante ali do desenvolvimento de software. Então a gente vai entregar sistemas com bugs. A questão é o quão frequente está essas entregas com bugs e o quão rápido a gente consegue recuperar de um bug que está com o sistema parado, um bug crítico, né? Como a gente consegue fazer um hotfix. Então, eu acho que é uma coisa entender que a falha faz parte disso, mas ter um processo maduro o suficiente para mitigar os impactos da falha. Não, perfeitamente. E essa parte, eu acho que, falando assim, do porquê que faz sentido medir isso também, né? É que não adianta eu entregar com frequência se eu entregar com falha, né? Eu faço release todo dia, mas todo dia eu derrubo produção e tenho que ficar corrigindo minha release. Então, assim, mas ao mesmo tempo, né, é melhor você entregar rápido e descobrir sua falha rápido do que, né, você ficar lá estocando o negócio e descobrir suas milhões de falhas daqui a 6 meses, né? Porque provavelmente a falha vai ser descoberta pelo feedback do cliente, do usuário, né? Exatamente. O usuário que vai encontrar, porque se a gente não encontrou nos nossos processos de avaliação, de teste em dupla, da equipe de trabalhando em equipe para poder mitigar esse processo, é preciso que a gente consiga lançar isso para o usuário conseguir encontrar a falha também e passar esse feedback para a equipe. Exatamente. Sim, mas também o Change Failure Rate, ele também diz respeito a uma falha ali. Pode ser uma falha de ambiente, uma falha que necessite de um rollback, porque o ambiente não estava preparado. Pode ser coisas relacionadas à segurança, carga, que em produção é uma situação diferente, né? Então a gente encara todas as situações e ele mede ali de 0 a 15% no time de elite, até 46 a 60% de taxa de falha, né? Como o nível baixo.
E só emendando no que o Luiz falou também, que ele falou de medir as médias, né? Esse caso aqui é um caso interessante que você pensar como que você vai medir isso, né, para os times. Eu vou medir isso a partir de 6 meses para trás, durante todo o tempo, né, que o meu time existe. Foi até uma pergunta que eu já fiz antes para o Ângelo, né? Se ele quiser falar sobre isso, como é que eu vou medir isso para cada time? Vou medir só a partir das últimas 2 semanas, do último mês ou do último ano? Eu acho que quando o bug aparece, né, nem sempre fica claro assim, né? Ó, esse aqui foi do commit tal, do dia tal, né? E muitas vezes também você quer corrigir, você não quer perder o tempo olhando qual publicação que gerou esse bug, né? Porque dependendo da feature, se ela for pouco utilizada, vai aparecer realmente muito tempo depois, né? E você não sabe, né? Foi a mesma publicação que trouxe esses 2 bugs ou foram publicações diferentes? Então, calcular esse percentual aí realmente é um desafio e muitas das vezes, né, quando a gente tenta medir isso da melhor maneira possível, mas muitas das vezes, não só essa, mas como algumas outras métricas, especialmente em times, né, que não tem toda a esteira de publicar, de entrega contínua, de integração contínua muito bem montadinha, às vezes essas métricas elas têm que sair com um pouquinho ali de feeling das pessoas do time, né? Então, isso realmente muito difícil medir, Mas ao mesmo tempo, dependendo do seu cenário. exatamente. E aí, quanto mais o time vai se encaminhando, né? Se caminhando aí para uma maturidade mais alta no DevOps, né? Provavelmente os times vão ter alguma coisa que eles conseguem, inclusive, automatizar esse tipo de medição, né, Luiz? Sim, muito provavelmente, né? Se a sua ferramenta, onde você tem os seus repositórios de código, foi integrada com a ferramenta que gera os artefatos para publicação, na qual os responsáveis por aprovar as releases dão um aceite e a publicação acontece de forma automática, se tiver isso tudo dentro da mesma ferramenta, assim, a probabilidade de você tirar essas métricas de forma mais automática é muito maior, né? Tirar essas métricas de forma automática é muito difícil mesmo. A gente já passou por isso, em alguns clientes, que utilizavam o Azure DevOps, a gente fez um programinha auxiliar para poder consultar as APIs do Azure DevOps e tentar extrair essas métricas de forma automaticamente para a gente. A gente conseguiu fazer muita coisa legal, mas era um cliente muito grande e aí a gente tinha um problema de padronização. Cada time estava fazendo de um jeito lá dentro, né, do Azure DevOps. Então, acaba que a gente ainda não estava com uma acurácia muito legal. Esse projeto ainda está em andamento. A gente não pode citar aqui, né, detalhes, nomes e tal, mas é um projeto que está em andamento e a gente tem coletado aí as 4 métricas do Dora automaticamente para alguns clientes, porque todo mundo está vendo valor nisso aí. Mas é uma coisa que eu costumo falar muito para os clientes, né, que a gente dá um apoio nesse aspecto, automatizar é importante, vai dar um nível de maturidade grande, mas se está sendo muito difícil, não coloque isso como um empecilho, né? Que preencha isso na mão no momento inicial, né? No feeling ali mesmo, né? Foi o que a gente fez. Exatamente. É melhor dar o primeiro espaço de uma maneira um pouco mais manual, mais rústica ali, e depois você vai, né, sofisticando a sua medição. Posso fazer uma comparação idiota? Lá vem. Eu vou contar a história, vai ser muito rápido, gente. Uma vez me falaram que essas balanças que fazem medida biométrica, como é que chama isso? Esqueci, né? Que toda balança dá um valor diferente, né? Mas o que é importante, isso de bioimpedância. Mas o que é importante é você estar usando sempre o mesmo critério nas suas Exatamente. medições, né? Então, se na tendência ali está melhorando, se você usou o mesmo critério toda vez que você mediu, você está no caminho certo, né? Não interessa se foi 14% ou 26%, mas se diminuiu para 12 ou para 24, está melhorando. Então, acho que isso é importante ter em mente. Não, eu tenho um exemplo até mais drástico, Luiz. Vamos supor que você está jogando bola com seus colegas. Aí a quadra que vocês vão, ela tem um placar digital. Mas aí chegou um dia, o placar digital tá quebrado. Aí vocês vão falar assim, não, então vamos contar gol, não? Vamos continuar jogando aqui, mas não vamos contar quantos gols a gente tá fazendo, não. Cada um conta de um jeito aí e vida que segue. Não faz nem sentido, né? Então, não é porque o placar digital não tá funcionando que você não vai continuar contando seus gols. Eu acho que essa analogia funciona muito para as métricas aqui também. Boa. E é importante também, né, que
cada vez mais incentivar os times também a refletirem, né, que o Dora, as métricas do Dora também, elas se baseiam nisso, né, nos times refletirem como que está a sua situação atual para conseguirem encontrar ações para melhorar, né, para realmente conseguir cada vez mais alcançar uma maturidade mais alta. Então, essa cultura de refletir como estamos para elencar ações para melhorar é um negócio que faz super parte do agilismo também, né, e que aqui na DT a gente faz isso muito, mas que faz todo sentido aqui para a gente cada vez mais alcançar essas maturidades mais altas, né, no DevOps e, consequentemente, pelo que eu estou entendendo, melhorar a nossa performance de entrega, né, dos nossos requisitos. E, por último, a última métrica que a gente tem é o tempo de restauração, né, das nossas mudanças. A gente falou rapidamente, mas queria só pontuar ela um pouquinho melhor do que ela é, né, o tempo de restauração, pelo que eu li, né, é o tempo de restauração quando acontece um problema, né, nos nossos sistemas, até a gente conseguir reagir e enfim, corrigir isso de alguma forma, seja restaurando o ambiente, seja colocando a correção no ambiente novamente. Então, essa era a última métrica que faltava. Se alguém mais quiser comentar alguma coisa sobre ela. Colocando ela numa situação real, né? Vamos supor que após uma release você nota que você necessita de uma alteração de código ali, foi identificado um bug, você precisa ter uma alteração de código para subir a correção. Quanto tempo que demoraria desde identificar esse problema até, né, ser idealizada a solução, codificar, subir isso para a sua branch produtiva e fazer a release novamente. Então, tem muita coisa que pode impactar aí nesse processo, né? Tem o tempo só do desenvolvimento, tem o próprio tempo que vai demorar nas suas esteiras automatizadas, seu build, sua release, quanto tempo demora, processo de aprovação de changes para você poder fazer essa subida novamente. Mas agora eu fiquei na dúvida, Champagne, no que você falou. Se eu consigo simplesmente restaurar o meu ambiente, ou seja, fazer um rollback, né, da minha aplicação. Eu coloquei um negócio, deu pau, vou fazer rollback. Isso já conta como meu tempo de restauração? Se eu consigo fazer um rollback rápido, eu não corrigi o problema, tá? Eu só fiz um rollback do que eu coloquei. Isso já conta para o meu tempo de restauração? Sim. Sim. Seu sistema está restaurado? A pergunta é essa. Está restaurado, né? Não está com o meu problema mais, né? O ponto é esse, igual que a gente falou do lead time, que o que importa é o usuário estar usando o seu código. Acho que um comentário parecido vale agora. O importante é o usuário conseguir usar o sistema. Deu pau, ele não consegue usar. Opa, fiz um rollback, agora você consegue usar de novo. Beleza, não é a situação ideal, mas já restaurou para o usuário. E é legal que tem até só um comentário sobre isso, que é um comentário. Acho que é difícil é difícil convergir opinião sobre isso, mas eu já li alguns textos que defendem que não é bom fazer rollback, que o ideal achou o problema, corrigir ele. E aí sim você disponibiliza de novo para o usuário. Só que para muitos times, corrigir o problema pode demorar muito, entendeu? Então, para times que têm uma alta maturidade DevOps, que conseguem, de fato, ter um lead time ali menor do que 1 hora, não vale a pena fazer rollback. O tempo que você vai gastar com rollback, cara, é melhor você consertar e colocar o certo de novo, entendeu? Então, acho que por isso que é difícil convergir, porque isso depende muito do tempo, da maturidade do time, mas eu já li muitos artigos falando sobre isso, que em vez de fazer rollback, pega e corrige de uma vez. Depende também muito da alteração, né? Vai que se for alguma coisa, um aplicativo de um banco, por exemplo, que está perdendo dinheiro, né? Você não vai falar assim, não, peraí que eu estou corrigindo, né? Assim. Eu acho que isso que o Andy falou é fundamental, porque quando a gente começa a falar de metodologia de desenvolvimento de software, é muito tentador você pegar algo que funcionou para um lugar e adotar isso como se fosse uma bíblia dogmática. Então eu vou seguir isso, né? Então, quando eu vejo assim, alguém falando, a gente nunca vai fazer rollback, a gente sempre vai fazer hotfix. Cara, será que essa é a realidade do time que você está trabalhando? Né? Senão viria uma utopia teórica muito descolada da realidade. E acho que tem que realmente... Tipo aquela história de microserviço, né? Exatamente. Então, eu acho que o Ângelo foi... que aí todo mundo resolveu usar, né? Agora é a bala de prata. Exatamente. Provavelmente não precisa. Então, provavelmente você não precisa, né? O Anjo foi cirúrgico nisso daí, porque não dá para seguir essas coisas de uma maneira cega. É lógico que
o ideal é que o meu time tenha um lead time muito curto, então, nesse cenário que o meu time está ali no nível elite do Dora, um hotfix e uma correção vão ter termos tão similares que realmente não faz sentido fazer só o rollback. Mas, na maior parte dos casos, no mundo real, nem sempre é assim. Inclusive, acho que talvez a maioria não seja assim. Não, eu ia falar que o objetivo, né, a gente quer que todos os nossos times estejam no nível elite, mas a gente também tem que considerar e aceitar quando nós não estamos no nível elite, em aceitar as nossas limitações para poder entregar o melhor produto para o cliente, porque o cliente ficar sem um serviço por muito tempo não vale a pena. Às vezes vale a pena tipo, não ter aquela feature nova que a gente queria adicionar agora, mas que travou o sistema e ia ficar todo mundo sem acessar nada do sistema, do que realmente só ter a feature, mas ninguém acessa, sabe? É melhor voltar um pouquinho, dar um passo para trás, compreender o limite da nossa equipe também, e aceitar que às vezes a gente não está no nível elite, e quando a gente não está, a gente tem que, né, se limitar e compreender essas limitações. Eu entendo o que você falou, Kai, que eu acho que é importante, assim, a gente ter algum tipo de compreensão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também que ficar sempre questionando, né, quais são, por que a gente não pode melhorar, né, como a gente pode melhorar, como eu posso, né, melhorar aqui a minha esteira de DevOps para que a gente se encaminhe cada vez mais para uma performance elite, né, e é isso que eu falei antes, sobre uma cultura sempre, né, de melhoria contínua, de reflexão para encontrar essas ações de melhoria. E buscando o objetivo de se tornar um time de elite, né? A própria documentação do Dora, do Google, aí tem várias dicas, inclusive, de como você consegue melhorar, quais processos tem que seguir para melhorar em cada capability ali, que a gente não vai conseguir falar sobre todas elas hoje, mas que cabe um episódio até só para isso. Né? Tem até uma importância cultural aí também que o Chagas isso é pode muito falar. legal, o Champagne. Assim, infelizmente não vai dar para falar. Acho que faço mais um aí no episódio só falando dos capabilities. Mas só pontuar que a importância quando a gente fala de cultura, né? A gente vê que é um passo fundamental e talvez um dos mais difíceis para fazer a transformação digital de fato. E não adianta nada você ter um CI/CD mega elaborado se sua empresa ainda é baseada numa cultura do medo, numa cultura de que manda quem pode, obedece quem tem juízos. E ele fala muito, né, ele traz até o Western Culture, que é um sociólogo que trouxe alguns conceitos de uma cultura baseada no fluxo de comunicação. Então, em vez de pensar em hierarquia por cargo, diretor, etc., qual que é o meu fluxo de comunicação? Com quem que eu preciso comunicar para ter minhas tarefas realizadas? Ele fala muito sobre diversidade dos times. E aí não é só a diversidade é importante. Ele prova por A mais B que os times com diversidade são times que têm uma entrega melhor. Ele fala sobre satisfação do trabalho, da pessoa estar feliz ali, né, dentro das possibilidades que ela tem no ambiente de trabalho. Infelizmente não vai dar para a gente entrar no detalhe aqui de cada um dos capabilities, mas eu acho que é muito importante a gente pincelar aí a importância do cultural, porque sem a cultura não adianta você ter a ferramenta, a tecnologia, as coisas vão continuar arrastadas. Exatamente. O DevOps ele vai além do pipeline, né? O DevOps ele prega aí uma mudança cultural e organizacional, né? Então, com certeza, a cultura é super importante aí nessas medições, nessas métricas e nessas comparações. O último relatório do Dora, ele tem que ter umas 6 importantes conclusões do relatório. E as 6 é inclusive isso, o time com uma cultura positiva, que está ali perto do elite, tem uma tendência muito menor de ter burnout em cenários de mais pressão, em cenários tipo o que aconteceu quando começou a pandemia, que muita gente realmente ficou estressada, realmente muita gente precisou de uma ajuda psicológica e tal. Eles conseguiram comprovar, igual o Chagas já falou, né, isso aqui é ciência, são dados, que os times de elite, os times com maior maturidade de DevOps, com maior entrega, com a cultura legal, tiveram uma taxa menor de burnout e problemas similares por aí, o que é maravilhoso. Exatamente. Inclusive, a gente também tem um episódio sobre burnout aqui no Ensino Deixar. Se você não ouviu, já ouve. E para reforçar, assim, é legal a gente comentar a importância dos ganhos quando a gente se aproxima do grupo de elite, né? Já que a gente já falou que, né, temos baixo, médio, alta, elite. Nas comparações que o Dora fez do grupo de elite com o grupo de baixa performance, o grupo que estava na elite
faz 973, como que fala isso? O grupo de elite, a frequência de deploy é 973 vezes maior do que o grupo de baixa performance. É quase como se o de baixa performance faz um deploy e o de elite faz 1000, sabe? É quase isso. A taxa de falha é 3 vezes menor para o grupo de elite. O lead time for changes e o time to recover, eles têm um número igual, não é erro deles, eles até colocaram isso no report, não é erro deles, é uma coincidência mesmo. 6.570 vezes mais rápido para entregar alguma coisa no grupo de elite do que no grupo de baixa performance. É como se o grupo de baixa performance demora 6 meses para entregar o que o grupo de elite entrega em 1 hora, né? Trazendo em outras palavras. É surreal isso, né? E esses dados são super importantes, né, para a gente conseguir mostrar mesmo para as equipes de produto também, para convencê-los o quanto é importante investir, né, em práticas de DevOps, tanto em mudança, como a gente falou, né, de cultura, quanto em mudanças técnicas mesmo, né, investir um pouco mais em ferramental, enfim, em toda essa parte tecnológica e de mudança cultural. Sim, nessa hora que a gente vê o real valor. E com isso vamos finalizando aqui esse episódio de hoje. A gente falou sobre o que é o DORA, né? O que foi esse relatório de maturidade de DevOps, falamos sobre os critérios que são utilizados, as importâncias desses critérios, né? Por que a gente tem que perseguir um time de elite, por que a gente, né, deveria ficar tentando melhorar esses critérios, né, dentro dos nossos times. E é isso, muito obrigada a todos que nos ouviram até agora e muito obrigada a vocês, nossos convidados incríveis. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, galera. Beijo, até mais. Valeu, gente. Obrigada, foi ótimo, foi muito bom o episódio. Oi, pessoal. Só dar um recadinho final aqui para os nossos ouvintes, que contar que depois de 110 episódios, esse é o meu último episódio como host do Entre Chaves. Agradecer aí todo mundo, né, durante essa jornada. Tivemos episódios bons, tivemos episódios não tão bons, mas com certeza todos eles foram divertidos de gravar e estudar e entregar aqui conteúdo sobre desenvolvimento para vocês. O Entre Chaves continua firme e forte com o Fernandinha e o Lucas na bancada. É isso aí e obrigado pelos peixes. Tchau, beijo, até breve.